Uma criança acorda dentro de uma mala de viagem, sozinha e sem se lembrar como que ela foi para ali. Ela está presa dentro de um navio que captura crianças como essa e as transforma em comida, literalmente, para os adultos que moram ali a bordo. E existe um segundo crime escondido dentro do primeiro, um que o jogo nunca avisa. Para sobreviver a esse navio, essa criança vai ter que machucar, devorar, principalmente quem tenta ajudar ela, com as suas próprias mãos no controle. Você só percebe o tamanho disso depois que você já fez. E é exatamente esse ponto cego que vamos investigar no vídeo. Por isso que hoje, no Dossiê dos Games, vamos abrir o caso de Little Nightmares, um jogo da Tarsier Studios, e o crime é uma embarcação submersa que recruta, engorda e devora crianças para sustentar a preguiça de uma classe adulta que já esqueceu como sentir qualquer coisa. Em outubro de 2025, a Supermassive Games lançou a Enhanced Studio do jogo original, ao mesmo tempo que Little Nightmares 3 dividia a base de fãs com os protagonistas novos e uma cooperação online. A franquia se encontra atualmente numa encruzilhada, e é exatamente nesse tipo de momento que vale a pena voltar ao arquivo original e reabrir o caso que começou tudo isso. E claro, antes de abrir esse arquivo, se credencie como investigador, se inscreva nesse canal, ajude a gente a bater a meta de 5.000 inscritos. Com a sua ajuda, esse canal pode crescer e mais investigadores vão entrar na nossa agência de investigação. E claro, se você também quiser ajudar financeiramente o canal, considere se tornar um membro do canal, ajuda demais a ser um membro desse canal, além de que você tem acesso a coisas privadas que somente os membros têm acesso a essa área secreta do canal. E claro, deixe seus comentários aqui embaixo do vídeo, deixe seu depoimento, eu leio todos os comentários, respondo cada um deles e adoro ler os comentários. Se você puder compartilhar com seus amigos, ajuda demais também. Agora, sem mais delongas, vamos abrir esse caso. Mas antes da gente entrar na prisão, antes de conhecermos a Six, antes de qualquer sanguessuga ou então qualquer sombra, precisamos entender de onde nasce um jogo sobre gula. Porque Little Nightmares não é, na sua origem, uma história de monstros. É a história de um estúdio faminto. Faminto por um projeto próprio, faminto por credibilidade, faminto para provar que conseguia sobreviver fora da sombra de propriedades intelectuais de outras empresas. E é irônico, quase que poético, que o resultado dessa fome tenha se transformado num jogo inteiro sobre o que a fome faz com quem a sente. Os mandantes desse caso são a Tarsier Studios. É um estúdio sueco sediado em Malmö, mas a ideia que se tornaria Little Nightmares não nasceu em 2017, nem em 2014, ela nasceu quase uma década antes, quando a Tarsier ainda era uma equipe de cerca de 10 estudantes. O nome do protótipo era City of Metronome, um projeto ambicioso demais para o que a equipe sustentava. Crianças enfrentando criaturas grotescas e distorcidas num ambiente sombrio. Ele chegou a ser exibido na E3, chamou a atenção de muita gente, só que ele morreu ali mesmo. Porque toda a inexperiência da equipe afastou qualquer tipo de investidor disposto a bancar aquela visão. E esse foi um fracasso que a Tarsier carregou por anos, e que, de certa forma, nunca conseguiu abandonar de verdade. A equipe ela sobreviveu prestando serviço para a Sony, em franquias que não eram delas. Little Big Planet do PlayStation Vita, Tearaway Unfolded, era um trabalho sólido de fato, só que eles eram emprestados. Foi esse período que deu a Tarsier o capital técnico e a credibilidade para voltar ao seu conceito original. Ganharam notoriedade, ganharam conhecimento, já não eram mais novatos. Então o projeto ressuscitou em 2014 como um teaser conceitual sobre um nome provisório, Hunger, ou Fome. A premissa girava em torno da ganância, do consumo desenfreado e também de uma fome literal e incontrolável na protagonista. Então repara na palavra, fome. Não era um nome de trabalho qualquer, era o próprio tema do jogo, ele estava escancarado no título. Só que esse nome quase matou o projeto de novo, e foi por um motivo completamente diferente. Quando a Bandai Namco assumiu a publicação e o jogo foi revelado de novo em agosto de 2016, alguém na sala percebeu o óbvio. Manter o nome de Hunger era um suicídio de CEO.
qualquer busca pelo jogo seria soterrada pelos resultados de uma franquia literária e cinematográfica muito maior. Jogos Vorazes, ou também conhecida em inglês como The Hunger Games. E aí que tá o problema do título. Isso seria um tiro no pé gigantesco, sem contar também a parte de que seria um grande spoiler. Então, o título foi trocado para Little Nightmares, e o realinhamento ele não foi só de marketing, ele foi de foco. O jogo ele deixou de ser sobre a fome, pelo menos em abstrato, e ele passou a ser sobre a perspectiva de uma criança diante do terror do mundo adulto. Do conceito inicial ao lançamento, em abril de 2017, o ciclo público do projeto levou cerca de 3 anos. E as influências declaradas pela própria equipe contam a mesma história, só que por outro ângulo. Per Bergman, o diretor de arte do jogo, ele cita abertamente as suas influências. Começando pelo mais óbvio, A Viagem de Chihiro, do Estúdios Ghibli. E também o clássico japonês, Akira. E esse é um paralelo quase que estrutural do jogo, você consegue notar isso de forma muito visível. É uma menina pequenininha, quase que miniatura, num lugar com gigantes que tentam devorá-la. É quase literalmente um decalque do 4º capítulo do jogo, a área de hóspedes, onde você vê visitantes obesos e insaciáveis que eles sobem a bordo para consumir tudo à sua frente e você tem que correr desesperadamente. É claro que o jogo ele tem uma abordagem muito mais pesada. Dave Mervick, o roteirista-chefe, ele resume a alegoria em uma única frase. O jogo é sobre a transição da infância para a vida adulta. Por isso o navio ele é desproporcionalmente colossal. É assim que uma criança ele enxerga o mundo dos adultos. E é por isso que os adultos aqui nesse jogo, eles são monstros literais. Drones de trabalho que o próprio emprego consumiu até sobrar só a função deles. Os cozinheiros eles só cozinham e dormem. O zelador, ele só supervisiona. Ninguém mais ali é uma pessoa. É quase como se fosse um robô. Por mais que isso fica muito mais claro no segundo jogo. Mas o segundo jogo vai ter um vídeo exclusivamente para ele, então não vamos nos apressar. Agora falando da cena do crime propriamente dita, o seu desenvolvimento. E é aqui que temos a primeira evidência interna do jogo. O maior desafio da Tarsier não foi técnico, foi existencial. Dave Mervick ele descreveu, em algumas entrevistas, o peso de sair da segurança do trabalho, de propriedades intelectuais de terceiros, para tentar criar uma propriedade intelectual própria. Depois de anos fazendo Little Big Planet para outra empresa, a equipe agora ela precisava provar, constantemente, para si mesma de certa forma, que existia um jogo de verdade escondido atrás daquela direção de arte linda e maravilhosa. Que o financiamento da publicadora não estava sendo gasto só com conceitos bonitos na verdade. Mecânicas inteiras foram refeitas do zero. Little Nightmares nasceu no papel como um projeto puramente bidimensional, e ele migrou no meio do caminho para a perspectiva 2.5D que conhecemos hoje. E isso não foi um ajuste cosmético, ele exigiu construir um sistema de câmera cinemática inteiramente novo, capaz de trabalhar o eixo de profundidade, o eixo Z, sem conseguir perder aquele enquadramento lateral clássico do gênero 2D. E some isso tudo ao desafio da física. O navio inteiro ele balança, como se tivesse ondas reais mesmo para fazer a plataforma dobrar. Fazer plataformas, quedas e agarradas funcionarem de forma consistente dentro de um cenário de movimentação constante. Foi, segundo a própria equipe, uma das maiores provações técnicas do projeto e não é para pouco. Se você jogar Little Nightmares atualmente, pelo menos, você pode ver que cada vez que a Six ela pula num escadinho, ela sobe uma prateleira de livros, você vê que a mão dela se conecta perfeitamente aos livros, ou então as escadinhas, ou as partes que ela sobe ou agacha. Você vê que ela encosta, você sente ela pegando nos objetos. É diferente de quando você vai fazer um jogo indie, por exemplo, e você coloca uma animação pronta, como uma animação de subir escadas, uma velocidade X, que você sabe mais ou menos que ela está seguindo aquele padrão dos degraus. Ou então, um passo que você vê que ele, de certa forma, segue de forma automática. Aqui não. Ela segue o mais perfeito padrão do estilo Coraline de animação. É muito bem feito. Marvick ele descreveu o processo criativo como imprevisível. Ideias sendo movidas de um lado para o outro por anos, até os produtores literalmente proibirem novas mudanças no código para o jogo poder ser terminado de certa forma. É o tipo de caos que, de fora, parece um plano de mestre.
De dentro, parecia uma guerra de sobrevivência. E aqui vai uma pista que contraria a narrativa de estúdio pequeno esmagado por publicadora grande. Não tem registros de conflitos internos severos, nem de pressão destrutiva por parte da Bandai Namco. Pelo contrário, os relatos indicavam uma liberdade criativa substancial. A publicadora, ela confiou na visão estética do estúdio e ela cuidou do aparato comercial, ela deixou toda a parte produtiva para eles. Nem todo caso tem um vilão corporativo óbvio. Às vezes o inimigo é só o tempo, o orçamento e o medo de você errar. Você pode ver o caso de Alan Wake 2. A Epic Games só colocou dinheiro na mesa e falou: tome, faça o que você faz de melhor, do seu jeito. O marketing cuido eu. Colocou os milhares de dólares na mesa e mandou medir. Foi isso que a Bandai Namco fez. E olha o sucesso que temos hoje. E é claro que todo caso ele também tem os seus precedentes. E o DNA criativo de Little Nightmares ele é rastreado até 2 títulos específicos. Eu acho que você já consegue imaginar. Limbo e Inside, da Playdead. Foram eles que provaram a viabilidade comercial e artística da narrativa silenciosa, sem uma única linha de diálogo. Eles provaram que dava para contar uma história inteira só com ambiente, física e o mais puro silêncio. O que a Tarsier fez de diferente é que aqui o caso ele se torna genuinamente pioneiro. Foi pegar essa fórmula e adicionar a profundidade real. Literalmente, eles adicionaram o 2.5D com o eixo Z, que Little Nightmares não abandonava o scroll lateral clássico, mas passava a explorar um espaço como um ambiente tridimensional habitável. E não como um plano de fundo plano. É a ponte entre o cinema plataforma 2D e o design espacial em 3D. E vamos voltar a esse ponto quando a gente falar do legado do jogo. Mais adiante nessa investigação, mas por enquanto, temos que lembrar que todo caso precisa de uma base. Um lugar onde as evidências ficam guardadas, onde os agentes se encontram e onde os arquivos não desaparecem. E o nosso fica aqui no link na descrição do vídeo que você pode fazer parte dele agora. No nosso site do Dossiê dos Games, você vai encontrar uma série de coisas interessantes. Você encontra todos os nossos vídeos em formatos de arquivos aqui no canal. Você também vai encontrar jogos 2D exclusivos do canal desenvolvidos por mim mesmo, para que você aproveite mais do universo investigativo do nosso Dossiê dos Games. Além disso, se você for um membro do canal, você tem acesso às nossas revistas personalizadas chamadas Arquivo Geek, uma investigativa totalmente dedicada a algum jogo específico no seu universo específico. E claro, totalmente desenhada. E claro, se você quiser comprar alguma coisa para ajudar aqui o canal, um Pop Funko para sua coleção, você pode entrar no nosso Mercado Negro. Lá você vai encontrar diversos Pop Funkos num precinho bem bacana através do nosso Mercado Livre. E o site vai estar aqui na descrição do vídeo e também aqui no link fixado. Ah, e o site é www.dossiedosgames.com.br. Muito bem, tá na hora agora do capítulo 2, onde a gente vai descobrir o que de fato aconteceu naquele navio sombrio. A partir de agora, teremos spoilers completos do jogo. Se você quiser jogar antes, pausa aqui e volta depois, não tem problema. Estaremos esperando você aqui. Porque o que vamos reconstruir muda completamente a forma como você olha para essa garota de capuz amarelo. O caso começa na escuridão total. Um sonho, ou então algo que se parece com um sonho. Uma figura altíssima, esguia, envolta num tipo de kimono. Ela se vira lentamente para a câmera usando uma máscara branca de teatro novo. A respiração de Six no áudio fica pesada. E aí corta abruptamente. Ela acorda ofegante. Repara no que não existe aqui. Não tem uma única palavra, nenhum diálogo, nenhuma legenda de exposição. O trauma ele se comunica inteiramente pela respiração amplificada, pelos batimentos cardíacos e pelos tremores de um corpo pequeno demais para um mundo no qual ele está preso. Eu não escolhi esse sonho, eu só sei que, desde que eu cheguei aqui, ele nunca mais foi embora. Six desperta dentro de uma mala de viagem. Ela tá ali encolhidinha num compartimento apodrecido pelo salitre. Estamos no nível 1, a prisão.
o apêndice inferior de uma embarcação chamada The Maul. A sua única ferramenta é um isqueiro de metal que ela usa para iluminar o ambiente. Não é uma arma, você não vai conseguir tacar fogo em ninguém. É o último reduto de sanidade num lugar onde as maçanetas ficam a 3 metros de altura e camas parecem campos abertos. E essa escala distorcida não é uma estética gratuita. Ela é a tese central dos jogos dita sem nenhuma única palavra. É assim que um adulto se parece, e isso visto dos olhos de uma criança. Os primeiros passos eles revelam a primeira cena de crime autossuficiente da investigação. Um homem enforcado no teto. Você só consegue ver ele da cintura para baixo, mas você consegue ter essa noção de que ele se matou ali. Uma cadeira virada para baixo logo nos pés dele, e é aqui que a evidência muda tudo. Essa cadeira é pequena, rasteira demais para um homem daquela altura a tivesse usado para alcançar a corda. E um bilhete amassado no chão, alguns rabiscos ilegíveis. Uma aparente carta de suicídio que o próprio ambiente contradiz. A mensagem que sobra para a mente de uma criança, ela é simples e brutal. Aqui, a morte é preferível à estadia. Six precisa arrastar a cadeira do morto, ignorando aquele corpo balançando no ritmo do navio, e você precisa usar para subir e alcançar a maçaneta. A primeira lição do jogo é justamente essa: o utilitarismo sobre a reverência. Sobreviver aqui significa você não hesitar diante de qualquer outra pessoa, principalmente do que qualquer outra pessoa hesitaria no lugar dela. Então você sente até uma frieza, alguém que não se importa se alguém está morto do seu lado. Você encontra sanguessugas nas tubulações, olhos artificiais varrendo os corredores com luz que acaba petrificando ao toque, você fica queimando ou então se agonizando perante a luz. E então, o primeiro sintoma do que vai definir todo o resto desse caso é quando Six desaba. Ela começa a se dobrar, ela começa a se agoniar, você sente que ela está sentindo um ronco visceral da barriga, das suas entranhas. Algo quase sobrenatural, foi do nada. Sai do estômago dela, é como se ela tivesse muita, mas muita fome. Até que uma mão anônima, ela tira um pedaço de pão através de uma grade. E ali, a Six começa a devorar aquilo lá como se fosse um animal. A fome recua, mas por enquanto. E a hipótese inicial da investigação, e também a mais óbvia, que você já deve ter notado aqui, e também é a mais enganosa, que isso é só uma desnutrição infantil, ela só tem fome porque ela é pequena, porque ela é uma criança. Mas os próximos capítulos vão provar que essa fome nunca foi sobre comida. Não lembro o gosto de nada antes desse pão. Só lembro que doeu menos depois de comer. Six agora avança para o nível 2, chamado de Ocoville. E é aqui que conhecemos o primeiro antagonista ativo do caso. Este é chamado The Janitor, ou então em português, o zelador. Nos registros, o seu nome seria Roger. Pernas curtas, tronco deformado e braços desproporcionalmente longos que se arrastam pelo chão, parecendo até um Pokémon. A parte boa é que este zelador, ele depende exclusivamente do som. Mas não se engane, ele te encontra. Se você correr demais, ele te encontra. O zelador ele representa, sem precisar de uma única linha de diálogo, a mão de obra que se cega voluntariamente para a própria função. Ele não vê as atrocidades que comete porque, se ele visse, ele não conseguiria continuar. Principalmente com o que se trata essa mão de obra. A Six, ela observa escondidinha o zelador capturando crianças, embrulhando seus corpos pequenos em um pedaço de papel vegetal e carne crua e enviando as remessas para a cozinha para um sistema de ganchos. O crime primário desse caso, ele se materializa aqui, sem nenhum tipo de eufemismo. Isso é literalmente uma linha de produção, e as crianças são uma matéria-prima. Você vê diversas crianças presas dentro de grades, tem várias grades até, elas uma em cima da outra, se empilhando, você vê que a matéria-prima é grande. A grande pergunta é de onde vem tanta matéria-prima? Alguém deve estar produzindo, para ela chegar até aqui. E se você não quer ter pesadelos durante dias, eu recomendo você não pensar muitas teorias desse caso. Porque quanto mais você pensa, pior fica. Depois disso, Six cai num fosso preenchido por dezenas de milhares de sapatos. E algumas malas velhas também. E aqui a referência, ela não é nem um pouco sutil. Ela evoca diretamente as pilhas de calçados encontrados em campos de concentração.
É a escala de tempo que o crime se revela. Isso não aconteceu uma única vez. Aconteceu tantas, mas tantas, mas tantas vezes que os seus pertences esquecidos eles formam um único mar, como se fosse uma piscina. E então uma segunda crise de fome começa a surgir de novo. Dessa vez, a isca é uma carne crua deixada propositalmente dentro de uma gaiola. Sinceramente, você sabe o que te espera. Você sabe muito bem que entrar naquela gaiola com aquele pedacinho de carne crua que provavelmente era para atrair ratos, ou então os gnomos, é uma armadilha. Mas você não tem escolha. No final das contas, a fome, ela é muito forte. Six acaba obviamente entrando e a porta fecha. Nisso, você é sequestrado. É claro que depois que você acorda, você precisa se libertar sozinho. E então, é no caminho de volta que você passa por um corredor inteiro de outras crianças enjauladas. Agora você se pergunta, pode ajudar alguma? Não. Na verdade, isso não é nenhuma única opção para Six. Ela não abre uma única porta. Na verdade, ela nem olha para trás. A primeira mentira sobre o jogo é que estamos controlando uma heroína. E a primeira verdade, ainda escondida sobre essa superfície, é que estamos controlando alguém que já escolheu, de uma forma silenciosa, a própria sobrevivência acima de qualquer outra coisa. Entenda, salvar alguém não é nenhuma única opção para ela. E é exatamente por isso que ela chega até o final. O confronto final do arco, ele é quase que físico. Você é encurralada pelo zelador numa sala de contenção. Six aciona duas alavancas de uma porta guilhotina, e quando ele lança os braços para baixo da fresta, a porta despenca, decepando os dois membros do cidadão. Six o deixa se contorcer sozinho, sem nenhuma hesitação, sem olhar para trás de novo. Você finalmente escapa. Eu costumava fechar os olhos quando dou em alguém. Eu não sei mais quando parei de fechar. O gancho do matadouro ele guincha Six até o terceiro nível, a cozinha. O ambiente agora ele muda de um frio e ferrugem para um calor infernal. Vapor branco, panelas do tamanho de carros. Aqui operam os The Twin Chefs, ou então chamados chefes gêmeos. Eles são massas obesas e disformes com rostos pálidos e tristes. E aqui está uma das evidências mais perturbadoras que o datamine do jogo revelou. E que a gente vai detalhar melhor lá no terceiro capítulo. Aqueles rostos eles não são reais, são máscaras. O que está por baixo nunca é mostrado. Eles têm, como dizem Coraline, os gêmeos têm uma cara meio fechada. Six precisa usar as ferramentas do ambiente contra eles, ligar os trituradores para destruí-los, esconder-se sob as bancadas enquanto os facões cortam o ar acima da sua cabeça. É um tipo de jogo de gato e rato, só que ele é muito sufocante. Você nunca sabe se você vai conseguir escapar dali ou então se eles vão te achar, e sem uma única linha de fuga garantida. E é aqui que a mentira do jogo ele sofre o seu primeiro rasgão irreparável. Encurralada e de novo pela terceira vez com muita fome, Six encontra uma ratazana viva perto de uma armadilha. Mas dessa vez, a escolha é óbvia. Para qualquer protagonista de conto de fadas, seria soltar ela ou então só ignorar. Mas Six captura com as próprias mãos e a devora viva. Esse é o momento que a máscara começa a cair. Porque dessa vez você não consegue mais ver a Six como uma menininha fofinha que tá ali naquele mundo tentando sobreviver e que ajuda os animaizinhos gnominhos bonitinhos, cheio de inhos. Dessa vez não, ela pega uma ratazana com as mãos e come. Você escuta o mastigar dela e toda aquela situação te deixa meio paralisado. Você escuta os ossos quebrando, a câmera ela não corta. E quando termina, Six se levanta. E novamente inexpressiva, como se nada tivesse acontecido. E não tem mais como fingir que essa fome é comum. Isso é uma regressão moral. E ela é documentada em tempo real com o jogador segurando o controle. Isso que está com fome dentro de mim. Eu não sei mais se ainda sou eu. Você sabe que tem algo muito errado com essa menina. A Six escapa para o exterior do navio. E agora vemos um vislumbre breve da tempestade real do Oceano Negro e também de navios menores atracando. Deles descem os The Guests, ou também chamados em português de os convidados. Adultos obesos, mórbidos, absurdamente gigantescos. Eles entram em silêncio pelas escotilhas. E agora estamos no interior do nível 4 e é um salão de banquete suntuoso.
Mesas longas, gigantescas e cobertas de ouro, contrastando com toda aquela sujeira que a Six deixou para trás. Quando eles avistam a criança se esgueirando pelas bordas, os convidados, eles sentem muita fome. E eles perdem qualquer traço de letargia. Six precisa correr sobre uma mesa de banquete inteira, desviando de mãos gordas e mandíbulas famintas de ambos os lados. Você tem que correr porque senão os gordões estão ali no seu cangote querendo te devorar. É depois dessa fuga que a mentira central do jogo é destruída de vez. Uma quarta crise de fome derruba Six numa sala escura. E dessa vez, algo diferente acontece. Um nome. Uma daquelas pequenas criaturas parecidas com duendezinhos que você até ajuda em alguns momentos do jogo. Até agora eles só fugiam da Six. Então, eles se aproximam. Não para fugir, para tentar te ajudar. O nome, ele oferece uma salsicha encontrada no chão. É o primeiro traço de bondade que você encontra no jogo. É o único gesto de gentileza incondicional que você vê até o momento. E a câmera recua. As sombras, elas começam a tomar conta da tela. E as mãos de Six não seguram a salsicha não. Elas seguram o pescoço do Nom. Ela começa a devorá-lo vivo. O áudio, ele capta cada osso mastigado. E o que parecia até aqui uma progressão de fome desesperada, pão, carne crua, escalou para um rato, ela se revela ser exatamente o que é. Um diário clínico de um abandono moral de uma criança que decidiu, cena após cena, que sobreviver importa muito mais do que continuar sendo alguém que vale a pena ser salvo. Ela devora aquele que tentou ajudar. E esse é o momento, sem sombra de dúvidas, mais chocante do jogo. Esqueça uma heroína, esqueça uma pessoa sobrevivente, você tá literalmente controlando um monstrinho em forma de garota. Ele estendeu a mão pra mim. Eu só consegui ver comida. Não sei se um dia eu vou conseguir lembrar disso de outro jeito. E aqui a investigação precisa se abrir para um segundo processo. Esse é arquivado à parte, mas ele corre em paralelo com o que está acontecendo minuto a minuto. Com tudo o que acabamos de ver, existe a DLC Secret of the Mall, e ele documenta a fuga de outra vítima, o chamado The Runaway Kid, ou então em português, o garoto fugitivo. Enquanto Six sobe pelas entranhas do navio com um egoísmo cada vez mais implacável, o garoto foge pelas alas hidráulicas periféricas. No primeiro capítulo, Deaths, ele escapa de uma criatura apodrecida chamada The Granny, eletrocutando ela com uma televisão jogada na água. No segundo, The Hideaway, você encontra a fornalha de carvão central, e em vez de predação, ele escolhe cooperação. Ele abraça os nomes um por um, e ele trabalha ao lado deles para reativar as máquinas do navio. É o retrato espelhado exato de Six. Onde ela ignora, ele acaba ajudando. E quando ela devora, ele compartilha. Duas crianças presas no mesmo inferno, escolhendo caminhos morais completamente opostos. No terceiro capítulo, chamado The Residence, o garoto ele entra sem querer na biblioteca da senhora e a flagra sem máscara. O único momento em todo o jogo em que o rosto verdadeiro dela é sequer sugerido. Uma tábua range e ela o descobre. E em vez de matá-lo, ela acaba o amaldiçoando. O garoto fugitivo é transformado ali num nome cinzento, corcunda e sem identidade. Uma coisa inédita até agora. E é aqui que as duas investigações colidem de forma irreversível. O agora Nom, ele cai desorientado na área de convidados. E ela encontra uma salsicha no chão. Ele vê uma garota de capa amarela agonizando de fome nas sombras. E mesmo depois de tudo que ele já sofreu, mesmo depois de perder o próprio corpo, ele se aproxima para ajudar. Que erro. O nome que a Six devora no arco 3 é ele. O único personagem em toda a franquia que se aproxima de Six oferecendo alguma coisa, em vez de tentar fugir dela. E é exatamente esse ato de bondade que o jogo escolhe punir. Nesse lugar, a bondade não existe. E o que torna ainda tudo muito, mas muito pior é que a gente até então não sabe o que eram os Gnomes. A gente não sabe o que eles são gnominhos, que nem parecem pessoas. Mas na verdade eles são. São pessoas humanas, crianças transformadas. Então a Six devora crianças transformadas. Mas é claro que nada disso a impede, ela chega ao quinto nível, os aposentos da senhora. Você encontra papéis de parede desbotados, estátuas vitorianas e dezenas de espelhos espalhados deliberadamente estilhaçados. Isso
é a mente do Demal. A senhora ela desliza pelo ambiente cantarolando uma melodia infantil, escovando o cabelo diante de um espelho quebrado. O narcisismo dela não é uma vaidade banal, é o motor que sustenta o próprio navio. Ela destrói qualquer criança bonita, qualquer coisa que pudesse ameaçar o reflexo dela. Ela tem medo do próprio reflexo. Eu não sei mais quando eu parei de ter medo do meu. Six encontra o único espelho intacto da embarcação. E a batalha final não é sobre força bruta, é um confronto psicológico puro. A cada vez que a Six reflete a luz no próprio rosto mascarado da senhora, ela grita, ela convulsiona diante da própria imagem e recua. 6 ciclos documentados, cada um desgastando um pouco mais o poder secular daquela matriarca mascarada. Até o momento que a senhora colapsa. Ela está indefesa. E é então em que a quinta fome, a última, a mais definitiva, ela toma conta da Six. Ela rasteja até o pescoço pálido da governante caída, até ela escurece no momento daquela mordida. Six não apenas mata a senhora, ela consome os poderes dela. E a câmera acompanha o caminho de volta até a área dos convidados. Mas agora, a hierarquia ela se inverteu completamente. Sem tocar em ninguém só pela vontade telepática dela, herdada pela senhora, Six quebra os pescoços dos convidados ao redor. Um depois do outro, ela emerge para a luz do sol da escotilha superior. Não como aquela criança resgatada, mas como a nova rainha de um trono que ela mesma esvaziou. E mesmo depois de tudo isso, ela sente muita, mas muita fome. Eu não fui resgatada. Eu fui a próxima. Little Nightmares não oferece múltiplos finais no sentido tradicional. A campanha de Six ela é linear, sem nenhuma ramificação até o fim. Mas a investigação registra 2 hipóteses alternativas que mudam completamente a leitura do caso. A primeira é o próprio DLC. A campanha do garoto fugitivo funciona como o final que nunca aconteceu, o caminho da compaixão, que o jogo ele deixa claro que existia, era uma possibilidade, mas que termina de uma tragédia de qualquer forma. A cooperação não salva ninguém aqui, ela só muda quem é a vítima. E a segunda é uma teoria da comunidade, nunca oficialmente confirmada na sua totalidade. Se trata do Homem Enforcado. Encontrado nos primeiros minutos do jogo seria o Tin Man, uma versão adulta e corrompida do Mono, o protagonista de Little Nightmares 2, preso num ciclo temporal fechado tentando, sem nenhum sucesso, salvar a Six da própria corrupção. A Tarsier confirmou apenas que ele não é o barqueiro, nem mesmo o descartado Wax Bellman. Isso deixa a porta da teoria propositalmente entreaberta. E também existe uma terceira peça que reorganiza tudo isso. E aqui temos um pequeno spoiler muito importante de Little Nightmares 2, então se você quer jogar Little Nightmares 2, pule esse trecho, pelo menos até o capítulo 3, porque aqui vem um spoiler pesado, é que lá em Little Nightmares 2, que foi confirmado como uma prequel literalmente canônica, é em Peri City, em Signal Tower, quando Six trai o Momo no abismo. E é exatamente nesse instante que nasce a fome monstruosa que a persegue durante todo o primeiro jogo. Cada crise de fome que você acabou de ver não é o início da corrupção de Six, é a consequência dela que já existia. Mas é isso, senhoras e senhores, está na hora de fechar esse arquivo. Mas vamos dar uma recapitulação breve. O crime central, a administração sob a senhora, ela é objetivamente culpada de tráfico e processamento sistemático de crianças, sustentada por uma cadeia de trabalhadores completamente alienados, o zelador, os chefes, e alimentada por convidados que abandonaram qualquer responsabilidade humana em nome do próprio consumo. Um fast food de crianças. É claro que também temos uma série de mentiras no jogo. O jogo ele constrói propositalmente a fachada de um conto de fadas. A vítima, a menina de capa amarela vibrante, a fragilidade física de Six, toda a estética de uma vítima pura enfrentando gigantes injustos e grotescos e que de fato são vilões. Mas as verdades é que Six chega ao Demal já completamente zoada da cabeça, sobrevivente de uma traição que ela mesma cometeu contra o Momo. A sua fome nunca foi nutricional, é o sintoma visível de um vazio moral que cresce a cada escolha egoísta que ela faz.
E os gnomes, os pequenos seres que ela caça e devora, são crianças amaldiçoadas, incluindo especificamente o único aliado genuíno que ela teve a chance de conhecer. E isso tudo significa que é uma alegoria sobre ciclos de abuso que se perpetuam, sobre como o consumismo ele devora a própria humanidade de quem o sustenta, e sobre como às vezes a única forma de sobreviver a um sistema predatório desse é se tornando parte dele. É como dizem aquele velho ditado: todo oprimido tem o sonho de se tornar o opressor. O veredito narrativo é que a Six sobrevive no final, mas ela não escapa. Ela herda o trono. O jogo ele não tem um final feliz, nem mesmo um final trágico no sentido convencional. Ela teve uma coroação, e é a coroação mais desconfortável que o gênero já produziu. Esse caso está encerrado, mas o arquivo ainda tem novas páginas, e as próximas são para quem chegou até esse momento. Vamos pro capítulo 3. Todo bom arquivo tem uma pasta de material descartado, e o de Little Nightmares é bem revelador. Já contamos que o jogo ele se chamou The Hunger antes do fim do desenvolvimento, trocado por um problema de CEO contra a franquia Jogos Vorazes. Mas o nome não foi a única coisa reescrita do zero. O projeto ele nasceu como um conceito puramente bidimensional, antes dele migrar para aquela perspectiva conhecida de 2.5D que acabaria definindo toda a identidade visual do jogo. Mais surpreendente ainda, na fase de protótipo, Six e outras crianças tinham diálogos com dublagem completa, vozes reais. Dave Mervick, o roteirista, ele confessou depois em retrospecto que essas crianças não deveriam ter a voz nesse mundo. A remoção total das falas não foi uma limitação técnica, foi a decisão criativa que transformou o jogo no exercício de silêncio absoluto que conhecemos hoje. Então eles teriam sim áudios, só que isso foi removido, porque não fazia sentido com o que eles queriam propor. E o que, na minha opinião, começa a fomentar muito mais teorias por você não ter nenhum diálogo. Você tem que interpretar tudo o que está acontecendo. O que eu acho uma ideia muito inteligente. As sanguessugas também eram diferentes. Nos rascunhos de animação, eles tinham patas pequenas e assustadoras. Eles tinham a capacidade de correr atrás da protagonista e dar saltos. Mas a equipe recuou dessa ideia. O design final, se arrastando passivamente pelo chão, foi uma escolha deliberada para não banalizar aquela atmosfera sorrateira da prisão com um inimigo muito agressivo e muito cedo. E também tinha o Zelador. Ele aparece no jogo, obviamente, mas ele quase foi um inimigo onipresente, como se fosse o Nemesis do Resident Evil. Ele perseguiria a Six por todos os 5 capítulos do jogo. A equipe ela percebeu que isso roubava o brilho dos outros chefes exclusivos de cada área, e acabou confinando ele às suas entranhas mecânicas, lá onde ele nasceu, no começo do jogo. Os rostos pálidos e tristes dos chefes gêmeos não são orgânicos. O datamining dos modelos 3D, que sem a textura final aplicada, revelava a máscara de pele sintética esticada, com aberturas no pescoço, você consegue notar isso. Mas o que existe por baixo delas nunca foi mostrado, nem mesmo confirmado por ninguém. A cadeira sobre o homem enforcado, que citamos anteriormente, é uma pista física impossível de ignorar se você nota ela de primeira. Ela é pequena demais, principalmente pro tamanho do corpo. Ninguém confirmou oficialmente que é um assassinato encenado, mas a física do cenário não deixa muita margem para a hipótese de suicídio. A não ser que ele aprendeu a voar, porque tá bem alto mesmo. Por sinal, também teriam teorias de que ele seria o Tin Man, justamente por conta dessa cadeira. Se você reparar, ela cabe perfeitamente pro Mono, mas fica muito grande pro Tin Man. E o formato da cadeira é muito parecido, mas claro que isso não foi confirmado. Na DLC The Hideaway, quando os gnomes eles jogam carvão na fornalha, a luz do fogo projeta as sombras deles na parede, e as sombras têm silhuetas de crianças humanas normais. A primeira prova ambiental, plantada muito antes daquela revelação que acontece no jogo, de que os gnomos são crianças transmutadas. Que curiosidade. Fora do jogo, existe uma mídia canônica muito pouco conhecida. O podcast oficial The Sound of the Nightmares. Ele confirma que The Candleman é uma entidade citada nas sessões de terapia de um dos personagens, chamado Non, que é na verdade o The Fairman,
o barqueiro responsável por aliciar crianças traumatizadas do mundo real e atraí-las para dentro do Nowhere. As 10 estátuas de geisha espalhadas pelo jogo base, elas sangram fumaça negra quando são destruídas. É só você pegar elas e arremessar. Só que elas não são apenas decoração. Funcionam como âncoras da vigilância mágica da senhora. Os seus olhos espalhados pelo navio. Destruir todas as 10 desbloqueia uma máscara secreta chamada Rascal. E por mais que a franquia tenha feito um sucesso estrondoso, o estado atual da franquia é ele mesmo quase um caso à parte. Em dezembro de 2019, a Embracer Group comprou a Tarsier Studio por completo, só que a Bandai Namco continuou dona da propriedade intelectual. Isso é um conflito de interesses direto entre quem fazia o jogo e quem era dona dele. Em fevereiro de 2021, logo após o lançamento de Little Nightmares 2, a Tarsier anunciou a sua saída definitiva da franquia que ela mesma criou. E se isso é um tiro no pé ou um tiro na cabeça, é uma questão de perspectiva. A Bandai Namco terceirizou o futuro da saga para Supermassive Games, o estúdio por trás de Until Dawn e The Dark Pictures Anthology. Foram eles que construíram a versão Enhanced Edition de 2025 e lançaram Little Nightmares 3 em outubro daquele ano, com 2 protagonistas novos, Law e Alone. Cooperação online e uma inteligência artificial aliada substituindo o isolamento clássico da franquia. A recepção foi dividida. Muitos fãs sentem que o isolamento nunca deveria ter sido negociável nesse caso. Enquanto isso, longe dos holofortes, os criadores originais não pararam. Sobre a Embracer, Andreas Johnson e Dave Mervick lideraram agora uma nova propriedade intelectual inteiramente própria, Reanimal. A crítica e agora a comunidade já apontam o projeto como o verdadeiro sucessor espiritual do horror infantil, opressivo e silencioso que colocou a Tarsier no mapa. O próximo alvo dessa investigação, então, já está definido. Só falta saber se ele vai honrar o crime original ou se ele vai reescrevê-lo. As ferramentas que o jogo coloca na sua mão são, deliberadamente, quase nenhuma. Não existe um sistema de combate no jogo, nenhuma arma. O contato direto com qualquer inimigo é game over, morte instantânea. E é justamente essa ausência que obriga o jogador a resolver tudo pelo ambiente, utilizando a sua inteligência. Decepar os braços do zelador com uma porta, cegar a senhora com um espelho. O que funciona magistralmente bem é essa transformação do cenário em uma arma. Mas o que não funciona tão bem é a punição vinculada à percepção de profundidade do 2.5D. Se você errar o julgamento do eixo Z, você pode custar uma morte instantânea que parece até injusta. Só que isso é desconectado da habilidade real do jogador. Claro que você tem que ter um pouquinho de noção geométrica. Se você tem que passar por algum obstáculo ou então alguma ponte muito íngreme, você tem que tomar muito cuidado para o seu controle não ter um drift. Ou senão, você vai cair e morrer. E isso é a única coisa que dificulta no jogo, mas não é algo muito terrível. Claro que você consegue andar, correr, andar agachado, você também consegue saltar e se agarrar. E a mecânica de se agarrar é simplesmente perfeita. Você também consegue utilizar uma lanterna, ou melhor, um isqueiro. Você acende o isqueiro e obviamente não consegue utilizá-lo quando você for saltar, pular ou escalar. Mas existe uma progressão de mecânica por cada capítulo. No capítulo 1 da prisão, os antagonistas são Aya, Sentries e as sanguessugas. E a abordagem é furtivamente visual combinada com plataforma básica de fuga. No Covil, o antagonista é o zelador, ele é cego e a abordagem é furtividade auditiva. Você tem que gerenciar o ruído dos passos, ou seja, você tem que agachar e andar. Na cozinha, os antagonistas são os chefes gêmeos, e a abordagem é um tipo de esconde-esconde, com múltiplos níveis de altura. Lembra até mesmo alguns jogos do Roblox, que você tem que se esconder em um quarto gigantesco. E na área de hóspedes, o antagonista são os convidados, e a abordagem muda de uma perseguição de plataforma em alta velocidade. E nos aposentos da dama, o antagonista é a senhora, e a abordagem é um quebra-cabeça de luz e reflexo. E o coração mecânico e narrativo de tudo isso é a fome. Você sente cólicas roteirizadas que acabam reduzindo o Six a um rastejar agonizante e também tem toda uma disformação da tela, e que servem como uma bússola moral mais roteirizada. A progressão é o verdadeiro roteiro escondido desse jogo.
pão, carne crua, um rato vivo, um amigo, uma entidade final. Cada cura, em forma de comida, é na prática um degrau a mais nessa corrupção. Eu joguei esse jogo depois de ansiar por ele durante muito tempo, porque eu não tinha como jogar, não tinha num PC decente, e quando eu consegui foi no PlayStation 5 mais recentemente. Mas quando eu finalmente joguei, a primeira coisa que me pegou foi justamente a física desse jogo. Ela é quase perfeita. Eu já comentei isso anteriormente, mas eu vou repetir. É incrível você sentir isso no controle. Lembra muito Limbo no aspecto visual, só que cada uma das ações responde a um peso real, orgânico, nada solto, jogar é tranquilo, entendeu? Quase uma meditação toda vez que você está tentando controlar ela, fazendo as peripécias orgânicas, andando as escadas, subindo as escadas, saltando coisas, você consegue pegar nos livros e você derruba alguma coisa e chama atenção, você morre. E tudo isso aparecendo na tela, parece que o jogo foi feito por um estúdio gigantesco. Mas, não foi. A Unreal Engine 4 aqui não persegue o fotorrealismo. Ele sustenta um estilo altamente estilizado, quase que um stop motions, como os ecos claros de Tim Burton ou dos irmãos Quay. Por Bergman, eles construíram os monstros pela lógica da amplificação. O zelador tem braços gigantes porque a função dele é alcançar. Os chefes são massas disformes porque a função deles é consumir. A iluminação dinâmica é ao mesmo tempo mecânica de furtividade e ferramenta de horror psicológico. A escuridão esconde tanto o caminho quanto o monstro. A crítica justa aqui é que em algumas áreas essa escuridão vai longe demais e obscurece o próprio design de níveis, forçando a tentativa em erro onde deveria ser uma leitura muito clara. A versão de 2025 suavizou parte disso com uma iluminação de Ray Tracing e texturização volumétrica nos consoles mais atuais, mas a base artística já era, desde 2017, imune à obsolência. Estilo não envelhece do mesmo jeito que o polígono envelhece. Sinceramente, esse jogo continua lindo, mesmo na sua versão original. E visualmente, falando agora da nossa protagonista, esta garota de capuz amarelo me lembrou muito Coraline. Eu não tive nenhuma confirmação, de entrevista que fala, se inspirou em Coraline. Aquele mesmo tipo de infância bonita e ao mesmo tempo macabra. Eu morria de medo de Coraline. Quando eu era pequeno, eu ficava muito assustado porque a história era extremamente macabra. Principalmente aquela questão de mexer com pais, os pais falsos que querem costurar os seus olhos com botões e toda aquela parada sinistra. E claro que o jogo inteiro ele me remeteu aos filmes dos estúdios Ghibli, que são evidências cruciais, principalmente a Viagem de Chihiro que eu já citei anteriormente. Tobias Lüdge e Christian Velbring assinam uma trilha que evita a orquestra grandiosa em favor de texturas ambiente. Drones sintetizados de baixa frequência e percussão rústica, tudo reativo através do motor Fmod. O silêncio é usado como uma mecânica ativa de tensão. Cada passo, cada objeto derrubado, eles têm um peso letal. A proximidade ao inimigo não vem de uma barra na tela, vem do próprio batimento cardíaco de Six. E duas faixas se tornam sinônimo do jogo. O espasmo de fome, uma cacofonia visceral de sucos gástricos e graves distorcidos, e a cantiga da dama, uma melodia infantil melancólica que ela cantarola durante o espelho quebrado. O contraste entre inocência sonora e isolamento sombrio é sozinho um dos melhores momentos de terror psicológico do jogo. E a fome pra mim foi o ponto mais forte de tudo isso. Ele causa uma estranheza genuína, uma tensão que cresce junto com você. E a partir do momento que você começa a devorar os gnomos, aqueles gnominhos pequenininhos, você sente na pele que você é um puta de um vilão. E que você é o ninho ruim daquela história. É um jogo que carrega muito bem o misticismo, muitas teorias por trás disso. E essa sensação de você estar fazendo algo errado, mesmo sem ninguém te dizer isso, em voz alta pelo menos, é a maior prova de que o design ele funcionou de fato. Sabe quando você joga aquele jogo que você tem a opção de ser mal? Por exemplo, jogar Red Dead Redemption com a honra baixa. Eu nem consigo jogar ele assim. Sinceramente, eu não consigo ser mal com o Arthur Morgan. Eu sei que não tem nada a ver com o vídeo de hoje, mas é uma opção você ser ruim, mesmo que você tenha aquele destino. Você tem uma opção de ser ruim. Aqui não. Você é ruim na surpresa.
Você nem espera que você seria uma pessoa tão horrível assim a ponto de devorar aquele que te ajuda. Detalhe, se ele estivesse sozinho e ela estivesse com fome, eu até entendia. Dava até pra você tentar entender a cabeça da criança. Mas ele não estava sozinho. Ele segurava comida para te entregar. Ele tentou te ajudar. E a recompensa dele foi a morte. Muito sinistro. As notas agregadas confirmam um sucesso crítico muito sólido. 81 de 100 no Metacritic para PC, entre 78 e 83 para PlayStation 4 e Xbox One, a crítica especializada elogiou quase em uníssono a direção de arte, o design sonoro e a atmosfera opressiva. A divergência ficou por conta de 2 pontos. A precisão dos controles naquele cenário 2.5D, que foi alvo de uma frustração para alguns, e a duração. Cerca de 3 ou a 4 horas para você conseguir zerar o jogo. Alguns críticos trataram isso como fraqueza. E aqui que a gente tem que discordar um pouquinho. Um jogo que se recusa a estender uma tensão dessa intensidade, além do necessário, não é um curto por incompetência. É um curto por disciplina. Esticar Little Nightmares seria você diluir exatamente o que o torna muito eficaz. Aqui a gente pode discutir questão de preço. Mas em questão de precisão temporal do jogo, ele segue o início, meio e fim sem cansar. Isso é muito importante. É a mesma coisa que você assistir uma série lotada de spin-off. Você prefere muito bem cortar os spin-offs para então você assistir apenas aquele que é principal. Fica cansativo. Não tem por que estender tanto assim o jogo somente para você dar hora pro jogo. E agora falando de forma comercial, o jogo ele superou muitas expectativas. Mais de 3 milhões de cópias vendidas até dezembro de 2020, com 2 milhões só na Steam. A franquia inteira já ultrapassou 20 milhões de unidades vendidas até meados de 2025, sem polêmicas extrínsecas relevantes no lançamento. O caso até aqui, ele foi completamente limpo. E se Limbo e Inside provaram que dava pra contar terror em um silêncio absoluto, Little Nightmares provou que dava pra fazer isso em uma profundidade real. Foi o jogo que consolidou o gênero do Cinematic Puzzle plataforma, principalmente de horror, adicionando o eixo Z a uma fórmula silenciosa em 2D, e abrindo caminho para dezenas de estúdios independentes que vieram depois, misturando side-scroller cinematográfico de design espacial tridimensional. O jogo ele envelheceu como vinho, e isso não foi por acidente. Uma direção de arte estilizada não sofre com a comparação técnica que aflige os jogos fotorrealistas de época. A versão de 2025 modernizou o desempenho para plataformas atuais, e o jogo está disponível praticamente em todo lugar agora, de consoles de última geração até o celular, desde que a portabilização de dezembro de 2023. A comunidade de teoria segue completamente ativa, alimentada por quadrinhos oficiais e pelo podcast The Sounds of the Nightmares. Vale a pena jogar hoje? Com certeza! E talvez ainda mais depois de ouvir esse dossiê, sabendo exatamente o que está escondido atrás de cada um dos silêncios deste jogo. Resumindo o arquivo, Little Nightmares nasceu de um protótipo que fracassou, de um estúdio que precisava provar sua própria existência e com um nome, Runger, trocado só para escapar de um algoritmo de busca. Contamos a queda inteira de Six, capítulo por capítulo, e mostramos que a fome dela nunca foi fome de comida. Abrimos o arquivo do caso do garoto fugitivo e revelamos que o pequeno nome devorado no meio do jogo tinha um nome, tinha um rosto, e uma campanha inteira de bondade que o jogo decidiu punir. E examinamos evidência por evidência por que esse jogo continua funcionando quase uma década depois. E o Tribunal do Doce dos Games declara Little Nightmares culpado. Culpado por provar que o terror ele não precisa de uma única palavra para funcionar. Culpado por transformar uma barra de fome em uma confissão moral. Culpado por aterrorizar silenciosamente uma geração inteira de jogadores que até hoje não consegue ver uma salsicha do mesmo jeito. Pra quem gosta de horror que sussurra em vez de gritar, pra quem gosta de jogos no estilo Limbo e Inside, e principalmente que tem aquela estética meio sombria e infantil, como os filmes do Tim Burton e também Coraline, esse jogo sem sombra de dúvidas
é um dos que pode te agradar demais. E esse caso ele é lotado de teorias. Se você conhece alguma teoria do jogo que eu não citei aqui, deve ter milhares, deixe aqui nos comentários. Eu adoro ler as teorias que vocês colocam aqui embaixo. E também, se eu errei alguma coisa aqui da nossa pesquisa, por favor, fique à vontade para corrigir aqui embaixo. E se você quiser mandar um comentário ou então uma sugestão de um jogo para eu trazer aqui pro canal, também converse aqui nos comentários. Eu adoro ler os comentários, eu leio cada um deles e também respondo todos. E se você também quiser ajudar o canal a crescer, considere se inscrever no canal, compartilhe também com seus amigos para que eles vejam esse vídeo e também se inscreva aqui no canal. A gente está chegando aqui na meta de 5.000 inscritos e rumo também a conseguir subir ainda mais. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, considere se tornar um membro aqui do canal também e você pode acessar o site www.docedosgames.com.br para encontrar muito mais do que temos aqui. E é isso, muito obrigado para quem assistiu até aqui e lembre-se, a verdade não está lá fora, ela está escondida, e a nossa missão é encontrá-la. Até o próximo caso.